Estados Unidos posicionam lançadores móveis de mísseis no Catar na sua base de Al Udeid e somado às declarações de Donald Trump, que está disposto a responder de maneira muito mais dura em relação ao Irã e está deslocando mais porta-aviões para próximo da região e a negociações que não avançaram muito em Omã, um ataque contra o Irã parece cada vez mais próximo. Vale lembrar que o Irã ele já abriu condições de algumas premissas básicas, mas não abre mão dos seus equipamentos militares. Enquanto isso, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que talvez seja a figura mais interessada do Oriente Médio em um eventual ataque dos Estados Unidos contra o Irã, visita Washington para conversar com o presidente americano. Será que o ataque de fato vai acontecer? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Se você quiser galera, ter acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, vou deixar o QR Code aqui na tela para vocês com o cupom RICARDO15. Ele vai te dar acesso, na sua primeira conversão cambial, a 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, se está 5,19, você paga 5,4. Se está 5,18, você paga 5,3 e por aí vai. Eu acho, galera, tá? Enfim, né? Recomendação de compra, tô falando o que eu faço. Caso você queira, fique por sua conta, claro. Mas eu gosto de comprar nesses momentos de baixa. Acho que é uma promoção, porque penso que essa queda do dólar é algo mais conjuntural do que exatamente estrutural, tá? Gosto de diversificar minhas posições e colocar em várias cestinhas diferentes. Caso você queira também, ou até para viagens internacionais, a Nomad aceita em mais de 180 países, sem aquelas taxas de IOF e tal. Cara, baixa ali a conta da Nomad, é de graça, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, as movimentações militares americanas estão ficando cada vez mais perigosas na região do Golfo Pérsico, ou como o Trump fala, né, a região do Golfo Árabe. Não gosta muito dos persas, principalmente dos iranianos, então quis mudar o nome, né? Por quê? A gente sabe que já rolaram negociações entre Irã e Estados Unidos, negociações no dia 6 de fevereiro em Omã, negociações que, por mais que os dois lados, não, foram negociações muito boas, tal, mas de fato, cara, não tiveram avanços muito significativos, eu diria pela falta de um entendimento básico. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, a figura que coincide vai com o nosso ministro das Relações Exteriores, ele alegou que para ter um acordo entre Estados Unidos e Irã, não basta o Irã finalizar o seu programa nuclear para fins bélicos, mas o Irã tem que abrir mão do seu urânio enriquecido, tem que abrir mão do seu programa nuclear e tem que abrir mão também da sua capacidade militar. A gente muitas vezes esquece que o Irã, claro que não dá para você fazer uma comparação militar com os americanos, mas o Irã, regionalmente falando, é uma grande potência militar, com sistemas de mísseis que têm capacidade de 2.000, aliás, de 2.000 quilômetros de alcance e de 700 a 1.000 quilos de explosivos, de ogivas. O Irã tem cerca de 2.500 a 300 mísseis com altíssima capacidade. Tem uma marinha bem eficiente, com 27 submarinos e diferentes navios de guerra que atuam ali na região, além da produção de drones de altíssima eficácia. Mais uma vez, não dá para comparar com o arsenal americano, mas regionalmente falando, não seria tão simples atacar o Irã, tanto pelas dificuldades geográficas, quanto também pelas questões de armamentos que o Irã dispõe. Inclusive, hoje, comemora-se, entre aspas, os 47 anos da Revolução Islâmica de 1979, que tirou o então Shah Reza Pahlavi para a ascensão do Ayatollah Khomeini, hoje sucedido pelo Ayatollah Khamenei, né? Pois bem, galera, dentro dessa premissa, então, o Irã, ele alega que ele até aceita negociar alguns princípios. Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores alegou que a minha equipe está trabalhando em um plano ou uma proposta viável para garantir o não acesso de armas nucleares e, ao mesmo tempo, assegurar o direito de uso pacífico da tecnologia nuclear para eletricidade, medicamentos e agricultura, mas alegando que não negocia a capacidade militar de mísseis e de drones. Como assim, professor? O Irã, pelas palavras do ministro das Relações Exteriores, concorda que a AEA, a agência da ONU especializada nas questões nucleares, deveria ter o direito de fazer vistorias,
nos centros de enriquecimento, tudo tal do Irã, para saber se o enriquecimento está dentro dos limites pacíficos ou se está enriquecendo acima de 60%, 70%, que seria para fins bélicos. Isso o Irã concorda. Mas, ao mesmo tempo, o Irã não quer abrir mão do seu programa nuclear, porque alega que, até como signatário do TNP, o Tratado de Não Proliferação, tem o direito de uso de tecnologia nuclear para fins pacíficos, fins energéticos, fins medicinais, e que é uma questão tecnológica, pô, um dos setores mais avançados do Irã, e que os Estados Unidos quer destruir isso. Alega também que ter armas e equipamentos é essencial em um Oriente Médio cada vez mais conflituoso, seja por conta de inimigos como Israel ou até mesmo inimigos que acalmaram um pouco os ânimos, mas não são aqueles aliados, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, por exemplo. E nesse momento de aumento das tensões militares e geopolíticas, ter um sistema de defesa eficiente é essencial. Os americanos não aceitam. Então, por isso que as negociações estão travadas. Aparentemente, o Irã ele já aceita a fiscalização de agências internacionais em troca do fim de algumas sanções, mas não abre mão do programa nuclear para fins pacíficos e também dos seus equipamentos militares. O Trump garantiu que se as negociações não avançarem, ele vai ser obrigado, ou ele falou, né, ou chegamos a um acordo, ou teremos que tomar medidas muito duras, como da última vez. Temos uma frota a mais a caminho, né, um porta-aviões, e podemos enviar outra. O Irã está muito interessado no acordo nesse momento, mas eles devem respeitar as nossas condições. Lembrando, galera, que o Irã alegou que toda negociação com os Estados Unidos tem que ter muito cuidado a ser tomado, porque desde que os Estados Unidos atacaram ali o Irã na Guerra dos 12 Dias, o Irã não confia mais nos americanos, já que aparentemente haviam negociações em curso e os americanos atacaram sem aviso prévio, né? O Irã alega que isso foi um desrespeito à diplomacia, tudo tal, então tem que negociar com todo cuidado com os americanos. Nesse momento, nós temos o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, fazendo uma visita em direção a Washington em um momento conturbado, porque estamos falando de um início da segunda fase da operação na faixa de Gaza, com a construção de todo o sistema. Gravamos um vídeo aqui para vocês falando sobre o assunto. É o momento em que Israel está adotando leis que podem inviabilizar a presença ou a autonomia dos palestinos na região da Cisjordânia. O próprio Trump se mostra incomodado com isso, com algumas políticas que Israel vem trazendo, porque pode inviabilizar um processo de paz e aumentar a pressão dos países árabes contra Israel, e, claro, a possibilidade de um ataque de Israel contra o Irã. Israel já falou que se os americanos não agirem e Israel se sentir ameaçado, pode fazer ataques por conta própria. O Trump aparentemente vai pressionar o Benjamin Netanyahu para que isso não aconteça. Mas, fala em deslocar porta-aviões, lançadores móveis ali no Catar, na base de Al-Udeid, base super importante. Lembrando que o Irã tem capacidade de mísseis que podem chegar até o sudeste do continente europeu. Como eu falei para vocês, o Irã não é qualquer país. Professor, o Trump está interessado numa guerra? Já trouxe para vocês que eu penso muito que não. Existem muitos grupos. Como eu falei, galera, pô, o regime dos ayatolás hoje comemora aí os seus 47 anos da revolução. Olha o tempo que eles tiveram para montar toda uma estrutura de poder. Você tirar do nada, muito possivelmente movimentos de resistência vão começar a agir. A possibilidade de um novo Iraque, vamos colocar assim. Além do que existem os baluches, existem os árabes, existem os persas, existem os curdos. São vários grupos. Existe uma coesão nacional que interessaria para os Estados Unidos. O Irã controla o Estreito de Hormuz. O Irã tem muito gás, tem muito petróleo. Será que vale a pena para o governo Trump, nesse ano, que é ano eleitoral, desestabilizar tanto assim o país, que é super importante para a negociação de combustível fóssil e para controle da inflação, como o Irã? Ou será que vale mais a pena, apesar de não gostar muito, fazer uma espécie de acordo com o regime dos ayatolás para impedir um caos no Oriente Médio? Vários países que não gostam do Irã também são contra. Os Emirados Árabes, o Catar, a Jordânia, a Arábia Saudita já se posicionaram contra ceder o seu espaço aéreo para atacar o Irã. Acho que o Trump vai fazer de tudo para não atacar o Irã. Mas se o acordo não rolar, será que vai ter algum tipo de guerra contra os iranianos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.